Olá, boa noite. Tudo bem aí com você? Bom, hoje a gente vai falar sobre os desafios da indústria farmacêutica. Vamos falar sobre os avanços de tratamentos inovadores e também sobre os grandes desafios da saúde no Brasil. Porque o meu entrevistado de hoje é o Marco Ruggiero, ele que é presidente da Chiesi Brasil. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Marco. Muito bom ter você aqui com a gente. E a Chiesi, né, está fazendo 50 anos de história. E eu sempre digo que 50 anos é bastante tempo quando se trata de uma indústria que cresce no Brasil. Fala um pouco dessa história, desses 50 anos e de lá para cá, do crescimento da Chiesi. Sì, è una storia importante, 50 anos, un anniversario importante para todos nós. 5 décadas de legado com o Brasil, com a indústria farmacêutica brasileira, e por isso estamos celebrando esse ano esse importante aniversário. A empresa foi criada no 1976 per casa matriz italiana, una famiglia italiana, a famiglia Chiesi, que selecionou o Brasil como o primeiro mercado fora do país. Então, foi a primeira, ainda hoje é a primeira afiliada do Grupo Chiesi. Estamos muito felizes dessa conexão entre a empresa, então, o negócio e a história do Brasil mesmo nos últimos 50 anos, onde Chiesi chegou a consolidar a afiliada brasileira entre as primeiras 10 afiliadas do grupo a nível global e também por ser parte integrante do ecossistema de saúde brasileiro. O que significa isso? Significa ter uma presença comercial muito profunda no país inteiro e, ao mesmo tempo, servindo tanto o mercado privado, então varejo, farmácias, hospitais privados, quanto o mercado público, inclusive no programa de farmácia popular. Temos também uma presença produtiva, uma fábrica que foi adquirida em 1981, está um pouco menos de 50 anos, que ainda hoje é a terceira fábrica do Grupo Chiesi e que abastece não só o mercado brasileiro, mas também exporta em muitos países europeus e de Oriente Médio, provavelmente. Sim. E desse sotaque é de onde? Eu sou italiano, Italiano. sim, e sou um expatriado, essa é a Aham. minha segunda aventura internacional, a primeira foi no México, Aham. onde trabalhei, morei por 6 anos, Caramba. e cheguei aqui no Brasil no janeiro de 2024, e então, 2 anos e meio aqui tentando falar português, né? Não, tá falando muito bem, gente. Olha, tá ótimo, muito bom. Obrigado. Agora, tem que é muito interessante, a empresa ela atua em áreas bastante estratégicas, assim, né, eu diria, como saúde respiratória, doenças raras e também neonatologia. Sì. Conta um pouco sobre o que torna esses segmentos tão relevantes dentro da sociedade atualmente. Sono 3 segmentos importantes, Aham. sobretudo a parte respiratória, e Chiesi Brasil è prevalentemente vocada pelas doenças respiratórias, mas também neonatologia e doenças raras, que é a mais nova, agora vamos falar por quê. Quando falamos de doenças respiratórias, falamos prevalentemente de asma e de POC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Asma, como sabemos, Sim. é bastante comum, tanto em età pediátrica até adultos, né? Uhum. E a doença pulmonar obstrutiva crônica, ao contrário, ela chega depois dos 50 anos, muitas vezes é estritamente ligada a fatores de risco, como o tabagismo, por exemplo. Então, uma boa parte de ex-tabagistas acabam desenvolvendo essa doença, ou porque foram, digamos, expostos a outros fatores de riscos. E cabe mencionar que a DPOC é a quinta causa de morte no Brasil. Então, falamos de uma doença importante Uhum. e que afeta quase 6 milhões de brasileiros. Pela parte de neonatologia, falamos de produtos salva-vida, falamos de bebezinho prematuro, que ainda, infelizmente, não tem desenvolvido o aparato respiratório e por isso precisam de ajuda no momento do nascimento para respirar, para começar a respirar autonomamente. E último, quando falamos de doenças raras, se falam raras porque efetivamente são pouco conhecidas, né? Então, a parte mais difícil desse segmento é identificar
pacientes que muitas vezes não chegam a ser diagnosticados de forma correta, porque talvez um médico profissional da saúde de primeiro contato não reconhece esses sintomas, então não chega a um diagnóstico certo e precisa de muito tempo, muitos steps com especialistas, testes genéticos, etc., para logo chegar a uma diagnose definitiva, então aproveitar do tratamento certo. Sim, com certeza. Agora, você falou de farmácias Sim. populares, e eu acho muito interessante que é um programa que torna acessível, né, a tantos brasileiros medicamentos que não seriam se essas farmácias não existissem. Qual é esse trabalho de vocês com as farmácias E populares? quando cheguei aqui no Brasil, fiquei bastante surpreso de conhecer essa dinâmica da farmácia popular, porque acho que é bastante única na América Latina. Como Sim. falei, eu cheguei do México para cá, e então não sabia desse programa. Acho que a ideia do programa Farmácia Popular era muito interessante, porque cria uma parceria entre setor privado e setor público. Por quê? Porque o setor público é o que paga, afinal da conta, o medicamento, e as farmácias privadas, então falamos do canal varejo, distribui Sim. com proximidade ao paciente. Então o paciente vai a uma farmácia perto da casa ou perto do lugar onde mora e pode pegar alguns medicamentos que fazem parte do seu programa Farmácia Popular de graça. Sim. Então, é uma ajuda importante para aqueles pacientes que não têm recursos financeiros suficientes para adquirir um medicamento, e acho que é muito bacana, né? É. E, obviamente, podemos discutir sobre a disponibilidade, o número de Uhum. moléculas que fazem parte do programa, e muitas outras coisas, mas acho que o programa per se é muito válido e tem também essa característica de ser o único ou um dos poucos na América Latina. Sim, sem dúvida. Agora, o Brasil tá para vocês entre os principais 10 mercados, Isso, né, da companhia. sim. Interessante. E qual a importância estratégica do país para os planos de crescimento do grupo? Allora, primeramente acho che tem un'importanza strategica pelo posizionamento in America Latina. O Uhum. Brasil é o país mais importante da América Latina, por tamanho, por capacidade, por poder aquisitivo, por muitos aspectos, e então pode dimostrare uma leadership continental importante. E, a importância estratégica a nível global para a Chiesi è também legada a ter uma fábrica, então um sítio produtivo, onde a gente, como mencionei faz pouco, abastece o mercado local, mas também mercados internacionais. Sim. Então, uma fábrica que exporta, que é reconhecida, que é certificada pela FDA dos países que recebem nossos produtos, falei Europa e alguns países do Oriente Médio. E isso é uma importância estratégica também para diversificar riscos, disponibilidade de produto, cadeias logísticas, que hoje, como hoje, são temas muito relevantes pelos fenômenos internacionais que todo mundo conhece. Verdade, sem dúvida. E agora, é interessante, porque um dos compromissos de vocês é ampliar o acesso a terapias inovadoras, né? E quais avanços mais recentes que você traria para a gente nesse sentido? O tema de acesso e equidade em Uhum. saúde são os temas mais contemporâneos, né? Porque se a gente pode disponibilizar uma tecnologia inovadora e logo essa tecnologia não chega onde fica o paciente, basicamente é um processo inútil, né? E por isso as duas coisas são muito interconectadas entre eles, porque os laboratórios farmacêuticos, e aqui se está trabalhando muito nesse segmento, precisa fazer um esforço adicional para levar produto onde fica a maioria dos pacientes. O Brasil é um país onde entre 70% e 80%, dependendo das áreas terapêuticas, é totalmente dependente do Sistema Único de Saúde. O que significa isso? Que tem uma parte minoritária da população brasileira que pode comprar produto privatamente, então Uhum. um canal privado. E uma enormidade de pacientes que infelizmente não podem, então dependem do Sistema Único de Sim, Saúde. verdade. Mas para acessar o Sistema Único de Saúde, a gente precisa ir por um processo de acesso Uhum. e aprovação, e precificação, etc., que tarda bastante. Pode tardar por mínimo de 2 anos para cima. Sim.
E isso que significa? Che una tecnologia che già è presente, già fez todo o processo regulatório com a Anvisa, então já é registrada Aham. corretamente no país, infelizmente não fica sendo disponível para a maioria da população brasileira. Uhum. E isso é um problema, digamos, de dois aspectos. Por um lado, as autoridades que poderiam, de uma forma, agilizar o processo de inclusão, e por outro, o laboratório farmacêutico que precisa ser muito convencido, muito Convincente em relação para a isso. correr esse processo, Sim. investindo, obviamente, tempo, recursos para ter um processo mais rápido, mais efetivo, até chegar finalmente a levar o produto na mão dos pacientes. Exato. Até porque o SUS é que é também um grande diferencial, né? É, Perto de outros países, eu acho que é um dos maiores sistemas de saúde que de fato funcionam, né? Que exato. entregam acesso à saúde gratuita para a população, né? Exatamente, mas para disponibilizar também Sim, as últimas, digamos, tecnologias, as últimas terapias inovadoras, precisamos precisa de todo. reduzir esse Exato. tempo Essa de burocracia acesso. toda, Exatamente. exatamente. Até porque, gente, saúde é aquilo, não dá para, a gente não tem tempo quando a gente fala em saúde, né? É tudo com uma certa urgência. E tem um outro ponto que é bem interessante, que é o cenário do envelhecimento populacional, né? Um aumento de doenças crônicas, que à medida que a gente está vivendo mais tempo, a gente também tem um aumento aí de doenças crônicas. Então, nesse sentido, quais são os principais desafios para garantir esses tratamentos mais eficientes para a população? Eu sou italiano, que como você sabe, a Itália é um dos países mais velhos Exato. da Europa, se não mais. E o que eu observo aqui é um trend muito parecido. Então, Uhum. sempre menos filhos, sempre mais idosos, e daqui a 20 anos, provavelmente o trend vai ser exatamente o mesmo do que Sim. hoje acontece na Europa. E as implicações para um sistema de saúde são importantes, porque o Uhum. sistema de saúde público, infelizmente, precisa gastar sempre mais. Por quê? Porque tem pessoas que vivem mais, o que é Uhum. positivo, obviamente, mas precisam sempre mais ajuda para tratar doenças. E se a gente olhar doenças crônicas, respiratórias, que pegam sobretudo a parte da população um pouco mais senior, falamos assim, Uhum. e evidentemente o custo vai ser significativamente maior. Sim. E eu sempre falo isso, né, que todos nós somos ou vamos a ser pacientes, né? Então, se ainda estamos bem porque a idade ajuda, não significa que daqui a pouco não vamos ter um problema, seja leve ou pior. Mas o desafio é exatamente isso, é olhar a jornada do paciente. O que Uhum. acontece quando a gente tem um problema, né? A gente procura um Exato. médico, procura um especialista, exige uma diagnosi, tem uma prescrição, vai à farmácia, pega o Uhum. medicamento e talvez dia seguinte já pretende sair de passeio. E isso é exatamente o que todo mundo quer e vai querer sempre mais. Então, o desafio do sistema de saúde é exatamente isso: como olhar a toda essa jornada e acelerar o que acontece do momento que surge a doença até o Claro. momento que o paciente pode tratar a mesma doença. E hoje, dependendo da Uhum. capacidade de acesso, então voltamos ao tema de acesso, essa jornada pode ser curta para quem tem ferramentas e Sim. acesso, muito longa para as pessoas que infelizmente não têm as mesmas possibilidades. Sim. Então, o desafio futuro é exatamente isso, né? Fazer essa jornada um pouco mais rápida para todos e não só Aham. para uma pequena parte da população. É verdade. E aí, qual que também é a relação de vocês com os profissionais da saúde, né? Sì. Como que vocês orientam no uso dos medicamentos, né? Como que isso é feito também? O relacionamento com profissionais da saúde, então médicos, enfermeiras, especialistas, todos que trabalham no sistema de saúde, ele é muito importante para um laboratório farmacêutico inovador, Uhum. né? Então, não estou falando de medicamentos genéricos ou materiais de curação, que são segmentos diferentes, a interação são Sim. diferentes. A gente trabalha muito em parceria com profissionais da saúde, entregando
treinamento, materiais, informações, estudos clínicos, benchmark com outros países, para entender quais são os estándares de cuidado dos pacientes, doenças por doença. Isso ajuda muito a identificar qual é o tratamento melhor por cada doença. E acho que é muito interessante porque a fala acaba sendo prevalentemente científica, né? Não mais comercial, não mais falar não, que o meu produto é melhor de outros, coisas desse jeito, que fazem parte de uma época passada da indústria farmacêutica para agora liberar espaço mais uma fala baseada em dados clínicos, real world evidence, a gente fala então evidência de vida real, onde realmente o paciente fica no centro de qualquer fala com um profissional da saúde. Sim, e o profissional da saúde também é que vai, de certa maneira, levar essas marcas, esses produtos adiante, né? Absolutamente. Que eles também se tornem conhecidos desse paciente, né, no tratamento da saúde, né, daquela doença específica. Que não é só ligada ao uso mesmo do Exato. medicamento, mas também a treinamento sobre como usar o medicamento de forma correta, para que seja eficaz realmente a 100%. Exatamente, eu imagino que deva ser muito importante. Agora, se você pudesse trazer para a gente, bem rapidamente, que a gente está no finalzinho desse primeiro bloco, quais são hoje os maiores desafios para crescer nessa área no Brasil? Tem vários desafios. Eu acho que um desafio importantíssimo é ter uma agenda de saúde pública que mude a mesma velocidade do mundo inteiro, né? Temos aqui tecnologia, temos inteligência artificial, temos muitas coisas que nos deixam uma mensagem clara. Esse mundo evolui muito rápido, né? Sim. Mas não estou tão certo que a agenda de saúde pública seja capaz de evoluir na mesma velocidade. Então, eu acho que o meu desejo para o futuro, ou desafio da indústria farmacêutica mesmo, é ser protagonista de uma evolução mais rápida, sabe? Mais alinhada com a velocidade de outras tecnologias. Porque, caso contrário, fica atrás e sempre vamos ter um modelo e um sistema que não é adequado às necessidades do momento. Bom, Marco, a gente falou sobre alguns assuntos importantes, né? A gente falou sobre acessibilidade à saúde, SUS, farmácia popular no bloco anterior. E aí agora eu queria falar sobre investimento em pesquisa e desenvolvimento. Vocês, o Grupo Chiesi, investiu quase 25% da sua receita global, né, em pesquisa e desenvolvimento em 2025, ou seja, é bastante, né? Por que a inovação é tão central para a companhia? A inovação é super importante porque você precisa ter um pipeline, uma quantidade de novas moléculas que podem logo alimentar e fomentar o negócio no mercado. E isso para a indústria de desenvolvimento é super necessária para a sobrevivência mesma do laboratório. E, como falei anteriormente, as coisas mudam rapidamente, né? As doenças evoluem porque o contexto é diferente e o laboratório precisa estar atrás dessas evoluções. E o laboratório Chiesi gasta, como você falou, 25%, mas em valor estamos falando de quase 1 bilhão de euro de pesquisa e desenvolvimento. E por quê? Porque a gente desenvolve internamente novos produtos, novas moléculas, e o tempo necessário para gerar um produto que logo possa ser comercializado é quase 10 anos, né? Então, se você não continua investindo ano com ano uma quantidade relevante de recursos, você não cobre esse arco de 10 anos, não vai ter produtos suficientes para alimentar e substituir moléculas que talvez ficam um pouco vintage, então não atendem corretamente às necessidades dos pacientes. Sim, e nesse contexto ainda a gente fala sobre que a indústria farmacêutica, não diferentemente de outras indústrias, ela vem crescendo de forma acelerada nesse contexto de inovação, de novas descobertas, né? Em virtude do crescimento da tecnologia. De que maneira também a tecnologia, sobretudo agora falando de inteligência artificial, impacta essa indústria?
Quando participei a vários eventos nos últimos períodos que falam de inteligência artificial aplicada Uhum. na indústria É, farmacêutica. imagino. O que fica um pouco esquisito é que todo mundo fala de aplicação de tool de inteligência artificial em processo de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Mas não é tudo isso, né? Porque essa parte de pesquisa e desenvolvimento obviamente é importante pela geração de estudo clínico, geração de dados, a quantità infinita di Uhum. dados clínicos que precisam ser elaborados, e obviamente essa tecnologia ajuda a elaborar de forma mais rápida, mais certa, mais eficaz, substituindo uma quantidade enorme de trabalho manual. Sim. Ok? Mas a inteligência artificial aplica também em muitas outras áreas, a comercial, marketing, logística, tem muitas áreas de aplicação que talvez ainda não tem uma penetração suficiente, mas eu acho que a inteligência artificial chegou para ficar. Sim, Como no sem dúvida. passado ficou a internet, ficam nos computadores, né? Uhum. E não é uma bola, não é uma moda desse momento, e acho que a possibilidade de ter uma ajuda concreta na Sim, vida sim. real, ela é muito alta. Sim, sem dúvida. E além da saúde, a Chiesi tem metas bastante ambiciosas, eu diria, né, e relacionadas à sustentabilidade, o que é muito bacana. Como equilibrar o crescimento econômico, né, e o impacto positivo à sociedade, e ao planeta, assim? Esse é um tema muito importante nos últimos anos, e a Chiesi abraçou um projeto enorme Uhum. quando tomou a decisão de se tornare uma empresa benefit, então uma benefit corporation, para dar um conotado mais forte, mais significativo ao conceito de sustentabilidade. Todo mundo fala de sustentabilidade, mas muitas vezes, quando vamos a fundo, vemos que todo mundo fica com um programa, sabe, de impatto ambiental, né? Uhum. Sostenibilidade uguale impatto ambiental, che non è assolutamente completa come analisi, Exato. porque isso são uma parte pequena de um conceito mais amplo de sustentabilidade. Na Chiesi, a sustentabilidade faz match com o conceito de valor compartilhado. Que Uhum. significa? Significa que uma empresa privada, ovviamente, que gera valor, não pode gerar valor só por si mesma, mas precisa gerar valor por vários outros atores, que são os colaboradores da empresa, Uhum. os pacientes, que são nossos clientes principais, e pela sociedade e o ambiente onde a gente vive e trabalha todos os dias. Sim. Então, que fica ao redor do nosso negócio. Então, é um conceito muito mais amplo, e a gente trabalha todos os aspectos como parte integrante de todas as decisões do nosso negócio. Sim. E exemplos, sei lá, a gente tem programa de sustentabilidade social, trabalha com fundações, com representantes da população mais vulnerável do Brasil, trabalha com iniciativa ambiental, obviamente Uhum. também, porque é uma parte importante, e trabalha com nossos pacientes, com programas de acesso a facilidades, programa de espirometrias, grátis para agilizar o diagnóstico da doença pulmonar Sim. obstrutiva crônica, que é muito importante, e muitas outras iniciativas que nos ajudam a demonstrar que nosso negócio ele é sustentável. A Sim. gente tem também um programa de descarbonização de todas Uhum. as atividades do grupo, né? Não só da Chiesi Brasil até Aham. 2035, muito antes de outros targets internacionais sobre esse tema. Muito interessante. Agora, falando sobre doenças raras, né, elas ainda enfrentam desafios importantes, sobretudo na hora de diagnosticar e também prever um tratamento para elas, né. O que precisa evoluir nesse aspecto, para que esses pacientes tenham mais acesso, um acesso mais acelerado, né, para esse tipo de cuidado adequado? Tem uma estatística que fala que aqui no Brasil um paciente de doenças raras pode tardar até 5 anos para ter um diagnóstico correto. E por que isso? Porque a doença em si é difícil de Uhum. diagnosticar porque é pouco conhecida. Estamos falando de poucos casos, uma população enorme como a população brasileira. E, então, tem todo um processo de
contato com um médico de primeiro contato, para logo com um especialista, que manda para outro especialista, que manda fazer um teste, que manda fazer outro teste. Então, para chegar finalmente a um diagnóstico. Uma vez que a doença ela é diagnosticada, então temos evidência que o paciente tem essa doença, entra o problema da disponibilidade da medicação, Sim. que pode ser disponível ou pode também não. Vamos assumir que já está disponível, já fez todo o processo de registro regulatório, está disponível, e muitas vezes o paciente precisa pegar esse medicamento no sistema público de saúde. Sim. Então voltamos a um tema anterior. Naquele tema anterior, Tem outros 2 anos, por lo menos, se não mais, para fazer todo o processo de acesso, e o paciente nesse período, nesse tempo, fica basicamente sem medicação. É muito frustrante saber que eu tenho uma doença, o medicamento está disponível no país, mas eu não posso pegar porque ainda não está fazendo um processo burocrático. Né? Muito frustrante pelo paciente e também para os cuidadores dos pacientes, porque é uma parte que muitas vezes não é evidente. Atrás de um paciente grave tem sempre uma quantidade de cuidadores, que muitas vezes, 90% dos casos, são os familiares. Estão envolvidos emocionalmente. Emocionalmente, que acabam tendo uma qualidade de vida péssima, juntos com um familiar que, infelizmente, é doente. Então, eu diria que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né, nessa área no Brasil. Bom, Marco, o tempo aqui passa voando, já acabamos o programa, mas fica o convite para você voltar, viu? As portas do Rodada de Negócios estão abertas, porque é um assunto que é de interesse de todos nós e cada vez mais essa indústria não para de se transformar, né, e evoluir. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, e obrigada a você que mais uma vez marcou presença, gostei de ver aqui com a gente no Rodada de Negócios. E olha, agora você fica com Bastidores do Crime aqui na Rede TV e semana que vem temos um encontro marcadíssimo, tá certo? E eu, como sempre, tô esperando você. Tchau!